AudioJungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez nesse encontro semanal que já está sendo frequente em nossos lares, nesse canal que vocês aqui estão nos acompanhando para estudarmos as nossas lições de Escola Sabatina. E hoje vamos ter um estudo belíssimo outra vez. E que este estudo, desde já, seja uma bênção para mim e para você. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? E antes de qualquer coisa, é melhor fazermos uma oração e invocarmos a presença de nosso Deus ao nosso meio. Orem comigo. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, vem te pedir a tua direção, para que esse trabalho que aqui está sendo realizado todas as semanas, seja para a tua honra e tua glória. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes, onde quer que estejam, que eles possam ser tocados pelas palavras que meditaremos nessa oportunidade e que essas palavras venham trazer ânimo para nós e desejo de buscar fazer a tua santa vontade. É o que eu te peço neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos prontos a estudar a nossa Escola Sabatina. Mas antes de seguirmos adiante, eu gostaria de fazer um convite aos meus irmãos, amigos, todos os companheiros que assistem por esse canal, a curtir os nossos vídeos, a se inscreverem no nosso canal. Assim, iremos saber que as coisas que vocês estão gostando do nosso conteúdo, estaremos a gerar mais conteúdo. Então, peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Saibam que esse trabalho é para você. Então, também gostaríamos de ter a tua colaboração. Amém? Irmãos, e antes de adentrarmos na lição, eu gostaria de fazer um convite aí à minha esposa, a Nayara Santana, para que cante o hino conosco. Eu acredito que vai ser uma bênção. Então, com a oportunidade, minha esposa, a Nayara. Espinhos cruéis, feridos e só, mas a gratidão foi que fez chorar. Se a vida deu sol por lhe amar, você poderia dizer não, Jesus. Mesmo que viesse pra me ver, lágrimas nos olhos e eu também, as marcas nas mãos assim te abraçar, você poderia dizer não, Jesus. Conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Me diria, não estou pronto pra vida linda, dispensar poderia o seu amor. Isso aqui está, espera você, veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir, ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Me diria, não estou pronto pra vida linda, dispensar poderia o seu amor. Sua salvação
você dizer não a Jesus. Muito obrigado, que lindo hino, que Deus nos abençoe e que possamos ter sempre pessoas desejosas a estar louvando ao nosso Deus. Muito obrigado, querida esposa, que Deus te abençoe sempre com esse dom que Deus te deu. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória de nosso Deus. Agora vamos lá, vamos adentrar, sem mais delongas, aos nossos estudos de Escola Sabatina. O título a lição de hoje é a lição de número 15, para o sábado 11 de abril, que tem como título Jeremias confronta a Ananias. Aqui a gente vai ver a história do profeta Jeremias, e aqui a gente vai ver a história de mais um personagem que entra nessa história bíblica. Só que esse personagem, esse profeta, esse outro, além de Jeremias, esse outro profeta, tem uma característica muito interessante. E iremos hoje identificar qual é e por que ele é dessa maneira, tá bom? E a característica é de um profeta, só que ser um profeta falso. Vamos lá? A introdução da lição diz desta maneira: em vista da obra desses falsos profetas, Jeremias foi instruído pelo Senhor para que escrevesse cartas aos capitães, anciãos, sacerdotes, profetas e a todo o povo que havia sido levado cativo à Babilônia, aconselhando-os para que não fossem enganados com a crença de que se aproximava a sua libertação, mas que submetessem tranquilamente, seguissem com suas ocupações e levantassem e construíssem casas pacíficas entre seus vencedores. O Senhor lhes ordenou que não permitisse que os profetas falsos ou adivinhadores os enganassem com falsas esperanças. E por meio de seu servo Jeremias, lhes assegurou que depois de 70 anos de cativeiro, seriam libertos e voltariam a Jerusalém. Deus escutaria suas orações e seria propício a eles, quando se voltassem a Ele de todo o coração. Amém. Essa nota aqui é interessante, tem muitos pontos aqui que poderemos aqui abordar, E já dá uma ressalva do que vai acontecer nessa lição. O profeta aqui, Jeremias, ele foi advertido pelo Senhor para que o povo que foi capturado, agora que estava ali em Babilônia, servisse aqueles que foram os seus vencedores. E aqui vem dando algumas admoestações contra aqueles que poderiam ser falsos profetas e adivinhadores. E é nesse ponto que devemos nos apegar, nos falsos profetas, que chegariam no meio do povo de Deus. E nos últimos dias também da nossa era, falsos profetas podem estar no nosso meio. E, se possível, tentarão enganar até os escolhidos. E é por isso, irmãos, que devemos estar atentos a fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. O primeiro subtítulo diz dessa maneira: um falso profeta e sua mensagem. Vamos entender aí no que vai tratar aqui nesse subtítulo da primeira e na segunda pergunta, para entendermos um pouco mais desse subtítulo. E a primeira pergunta diz dessa maneira: próximo de 594 a.C., quem se dirigiu ao profeta Jeremias diante dos sacerdotes e do povo? Vamos, para nos ajudar com essa pergunta, eu gostaria aí de nos dirigirmos aos nossos irmãos ali, ao nosso irmão ali de Portugal, o pastor Adalício Fontes. Pastor Adalício, seja bem-vindo a este canal e nos ajude com essa resposta. Meus queridos irmãos, que alegria poder participar da Escola Sabatina juntamente com os demais colegas. Deus, em sua graça, possa nos abençoar no estudo dessa bonita lição de hoje. Quero agradecer a todos, ao irmão Wilton e também a Nayara, que cantou esse belo hino.
A lição de hoje nos fala de dois profetas, o verdadeiro e o falso. E é nesse prisma que nós vamos estudar a lição de hoje. A introdução vem falando a respeito de Jeremias, que ele foi instruído pelo Senhor para poder dar uma mensagem vinda de Deus, não somente aos capitães, os anciãos, os sacerdotes e também os profetas, e ademais de todos eles, também o povo. A mensagem de um profeta não é sempre uma mensagem de paz, não é sempre uma mensagem que as pessoas gostariam de ouvir. A mensagem do profeta, ela pode ser muito pesada. A primeira pergunta, ela está muito relacionada com a segunda pergunta. E nós vamos analisar como que Deus, ele chamou esse profeta para uma mensagem verdadeira, combatendo uma outra mensagem que era falsa. E vamos estudar nessa lição como esses profetas tiveram que se deparar, diante de um público que ali estava para ouvir as duas mensagens, sendo uma falsa e outra verdadeira. Muito bem. Aqui a Bíblia vem falando que Ananias era realmente esse profeta falso, que vem falando a primeira pergunta. E que Jeremias teve que confrontá-lo. Ele justamente enfrentou ao profeta de Deus. Mas vemos que o profeta falso, não é porque é falso que ele não engana. O profeta falso, ele trouxe muitas coisas que inclusive enganou o próprio rei. Vejamos, por exemplo, Ananias era um homem, era um profeta que ele impressionava as pessoas. Ele falava como profeta. Ele vestia como profeta. Ele discursava como profeta. E ele era dramático como profeta. Falava com entusiasmo como profeta. E como não enganar as pessoas? Se era justamente aquilo que as pessoas queriam ouvir, era justamente o que o profeta falso ele falava. Então, veja que os falsos profetas, eles são sempre patrocinados. E quem está por detrás dos falsos profetas não quer ouvir algo que não esteja de acordo com a sua vontade. Por isso, o falso profeta vai dizer aquilo que o povo quer ouvir. Vejamos que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. E aqui nos adverte a pena inspirada que não somente devemos cuidar com os falsos profetas, mas também os adivinhadores. Todos aqueles que pregam a palavra, devemos cuidar. Por quê? Porque todo falso profeta, o falso pregador, o falso pastor, o falso mensageiro, ele não vai trazer uma mensagem 100% mentirosa. Ele vai trazer uma mensagem que pode estar 99% de verdade. Apenas uma mentira é o suficiente para enganar milhares e milhões. Na verdade, meus irmãos, hoje, para falar a verdade, paga caro. Para falar a verdade, hoje, para ser honesto, se paga caro. Então, por isso que, seja como for, nós temos uma missão de falar a verdade, de falar aquilo que Deus quer que seja falado, não aquilo que as pessoas querem ouvir, porque desse tipo de pregadores nós temos o mundo que está cheio. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos ajude a cumprir a vontade do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Adalício. Que Deus te abençoe sempre e que possa sempre estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com seus conterrâneos aqui do Brasil. Que Deus nos abençoe para isso, que te dê aí longa vida de trabalho onde quer que esteja. E aqui sentimos saudades. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos lá, irmão, depois dessa belíssima explicação aí do pastor Adalício, eu acredito que ficou bem claro aí essa primeira pergunta.
E vamos aí de uma vez, sem mais demoras, vamos compartilhar aí agora a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: o que declarou em nome do Senhor? Quão enérgico foi ao afirmar que suas profecias eram de Deus? O que o motivou? Para essa segunda pergunta, irmãos, vamos convidar ali de São Paulo agora o nosso irmão Helder Maravilha, que também é um dos meus colegas de seminário. E aqui hoje ele vai estar colaborando conosco nessa pergunta. Irmão Helder, é contigo, meu irmão. Agradeço ao irmão Wilton pela oportunidade. A pergunta 2 diz o seguinte: o que declarou em nome do Senhor e quão enérgico foi ao afirmar de suas profecias eram de Deus? O que o motivou? Então aqui vemos que Jeremias tinha dado já uma profecia e Ananias veio com uma outra profecia. A profecia foi a seguinte: eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos. Eu o tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os à Babilônia. Também Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então essa aqui foi a profecia que o profeta Ananias estava aqui neste momento declarando. Quão enérgico foi ao afirmar que suas profecias eram de Deus. Ele também disse que essas palavras que ele estava professando, foi Deus que lhe havia dado para dar esse encorajamento para os judeus, para que os judeus continuassem com coragem, lutando. E o que o motivou? Diz também que aqui Ananias, ele queria ganhar fama, ele queria ganhar favores do rei também da sua corte. Agora, interessante que podemos ver aqui nessa pergunta, é que essa mensagem falsa era parecida com a mensagem autêntica. Elas tinham características parecidas, uma mensagem com a outra, a verdadeira com a falsa. E assim que as características das mentiras de Satanás, né? Que é uma verdade que é incrementado um pouquinho de mentira, e assim Satanás consegue enganar a muitos. Aqui Jeremias falava, na profecia de Jeremias falava que em 70 anos ia acontecer tudo isso, o povo ia voltar de Babilônia, e Ananias fala que em 2 anos tudo isso iria acontecer. Essas eram as duas divergências entre essas duas profecias. O interessante é que aqui Ananias, ele queria vir já confrontando Jeremias. Ele chegou já com essa intenção de confrontar mesmo a Jeremias. E agora, quando vamos analisar todo este capítulo, vemos uma coisa interessante. Em todo este capítulo, os dois, Ananias quanto Jeremias, eram chamados de profetas. Os dois. Os dois, eles falavam em nome do Senhor. Agora, se nós estivermos nesse momento, naquele lugar, naquela mesma situação, como povo, vendo a mensagem desses dois profetas, agora em qual profeta nós iríamos acreditar? Em qual profeta o povo saberia em quem acreditar? Existia 2 profetas, Ananias e Jeremias. Aí no decorrer da lição, nós vamos ver como identificar, né, uma verdadeira profecia. Moisés antes já havia falado, esse povo já conhecia como identificar um verdadeiro profeta. Em Deuteronômio 13, lá fala, né, sobre as profecias em nome de outros deuses. Em Deuteronômio, como vamos ver também no decorrer da lição, em Deuteronômio 18, fala sobre as profecias que se cumprem e as profecias que não se cumprem. As que se cumprem vêm de Deus. E aí também as pessoas podem ver quais são os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E esse teste também serviu para Ananias e Jeremias, para desmascarar a Ananias, que se passaram alguns anos e nada mudou, nada do que Ananias havia feito mudou. E de Jeremias teve um cumprimento.
o cumprimento que no final do capítulo de Jeremias 28 nos fala qual foi a profecia que Jeremias fez, que teve o seu cumprimento. Então, aqui nessa pergunta é apresentada dois fatos. Existem dois profetas, existem duas profecias. Agora, em qual acreditar? Em qual devemos acreditar? Uma com a verdade pura, a outra com uma pequena mentira que pode levar à morte, uma morte espiritual. Agora, em nossa situação, quando nos é apresentada duas mensagens, duas divergências, dois caminhos, uma com a verdade pura, outra com um pouco de mentira incrementado, qual vamos aceitar? Qual vamos escolher? Então, será que estaremos nós preparados para fazer essa escolha certa? Será que nós vamos conseguir ver qual mensagem é realmente de Deus? Que Deus nos possa abençoar que sim, e que nós possamos, a cada dia, poder ter essa noção de saber conseguir ver quais são as verdadeiras mensagens, quais são os verdadeiros profetas. Isso somente nós conseguimos mediante o estudo da Palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, Helder. Que Deus te abençoe. Que alegria ter te visto por aqui, né, por esse meio, está colaborando conosco nesses estudos. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Grande abraço. E aqui, irmãos, vimos a belíssima resposta aí do nosso irmão Helder Maravilha, que nos ajudou agora entendendo aí essa segunda pergunta. Que também seja uma bênção para nós e que assim possamos crescer mais nesse conhecimento e aprender mais. Amém? Vamos então ao segundo subtítulo dessa lição. O segundo subtítulo diz assim: Jeremias resiste valentemente ao falso profeta. Para essa terceira pergunta, também ali em São Paulo, eu vou convidar aí o nosso irmão Rafael. E a terceira pergunta diz dessa maneira: o profeta Jeremias ficaria satisfeito se as mensagens do falso profeta fossem verdadeiras. Mas que ações do povo tornaram isso impossível? Tem algumas características interessantes nessa pergunta. E por que a profecia desse falso profeta não podia ser verdadeira? Não podia estar acontecendo? Para que a profecia acontecesse, principalmente nesse modo de paz, essa profecia de paz, o povo tinha que fazer algo. O que será que o povo tinha que fazer? E vamos ver se o povo já tinha feito isso. Vamos lá, irmão Rafael Oliveira, que Deus te abençoe desde já, e é contigo, meu irmão. Olá, amados em Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Nessa época, o povo de Deus já estava dividido. A primeira parte, entre 9 tribos e meia, se constituíam um povo chamado povo de Israel. Em 605, esse povo foi levado cativo, os jovens foram levados cativo, e um deles foi o Daniel. Passou-se um tempo, no ano 594, Jeremias, o profeta de Deus, estava trazendo uma mensagem de alerta ao povo de Deus. Mensagens que nós devemos prestar atenção hoje. O povo de Deus devia voltar atrás dos seus maus caminhos e se converter para se preparar para o cativeiro que Deus estava anunciando que viria. 70 anos estava reservado para o povo ficar em cativeiro. E no fim desses 70 anos, cessaria o seu sofrimento e começaria a reconstrução de Jerusalém. Mas Ananias, um falso profeta, ele começou a dizer que existia vitórias para aquela época e que não era verdade. E ele falou palavras maravilhosas diante do profeta de Deus, o profeta Jeremias. E o que Jeremias disse sobre isso? Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. De coração era isso a vontade de Jeremias. Mas veremos daqui a pouco que esse desejo não iria se cumprir. Jeremias tinha uma outra mensagem mais pesada sobre o povo de Israel.
Na mensagem para o povo de Israel, era uma mensagem que dizia claramente que o povo iria ser sofrer o cativeiro, iria ser levado para a Babilônia cativo. Era a promessa já descrita pelos erros cometidos por Israel. Quais eram esses erros? Se nós olharmos em Deuteronômio, ali no capítulo 11, do 26 ao 28, Jeremias dá uma relembrada do povo sobre os erros que o povo tinha e não largavam. Está descrito assim na palavra de Deus: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviares dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. É uma coisa que devemos pensar bastante, porque imagine que se essa pandemia fosse sinais do fim do mundo, e Deus nos chama hoje para nós nos prepararmos para o tempo do fim. Ele nos chama para esse tratamento, para esse tratado, em que devemos fazer a vontade de Deus, abandonar os nossos deuses, abandonar a nossa idolatria, abandonar os erros que nós temos nos mandamentos do Senhor, aquilo que nos afastam de Deus, para sermos testemunhas fiéis nesse tempo do fim, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação que as nações estão sofrendo. Devemos meditar nisso. E na notinha, na parte final, diz assim: Jeremias amava o seu país e desejava ardentemente que a desolação predita fosse evitada pela humilhação do povo, mas sabia que o seu desejo era em vão. Esperava que a punição de Israel fosse a mais leve possível. Portanto, sinceramente, apelou-lhes se submetessem ao rei de Babilônia pelo tempo que o Senhor especificara. Devemos nos preparar e nos submeter, neste momento, à vontade que os governos estão nos colocando, mas durante esse momento nos prepararmos para, assim como Jeremias, que desejava que o povo não passasse por aquilo e que o povo passasse pelo menos da melhor forma possível, que possamos passar da melhor forma possível e preparar nossos corações para o tempo vindouro. A tragédia do povo de Deus veio alguns anos depois. No ano 587 a.C., Babilônia veio e destruiu a última cidade do povo de Deus, que foi a cidade de Judá, onde havia 2,5 tribos, mas era um povo conhecido como o povo judeu, a tribo judaica. E foram os últimos levados cativos para a Babilônia. E lá, durante os 70 anos, ficaram. E no fim no ano mais ou menos 535, no fim do reinado Babilônia, o rei Ciro, ele deu primeira ordem para o povo judeu voltar para a sua terra e reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo, assim como estava predito na palavra de Deus. 70 anos de cativeiro em Babilônia se cumpriu desde o começo de 605 até mais ou menos 535 a.C. Eu vou ver se eu consigo deixar uma imagem para vocês sobre uma peça, no final desse vídeo, sobre uma peça cuneiforme que está no Museu Britânico, em Londres. Essa peça é a peça que tem a declaração do rei Ciro. Essa peça foi encontrada em Babilônia, nas ruínas de Babilônia, e tem a declaração do rei Ciro, a ordem, o decreto de que o povo fosse para voltar para a sua terra e reconstruir a cidade, conforme Isaías tinha profetizado que Ciro faria um dia. Seria o libertador e mandaria essa ordem. E assim se cumpriu. Essa pedra está datada pelos historiadores do ano 539 a mais ou menos 530. Não se sabe exatamente a data em que essa pedra foi feita, essa peça de argila foi feita, mas está mais ou menos ali dentro do tempo profético de Deus. E assim a palavra de Deus se cumpriu.
uma boa escola sabatina para todos, e que a graça e a paz do Senhor acompanhe a todos nesse conhecimento maravilhoso dessa lição de escola sabatina que Deus nos proporcionou, e que possamos nos preparar espiritualmente para tudo que Deus nos quer dar no nosso futuro, que seja também a nossa vitória. Amém? Muito obrigado, querido irmão Rafael Oliveira. Que Deus te abençoe sempre e que possa estar aí colaborando sempre conosco nesse estudo de escola sabatina e também outros projetos que temos. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Muito obrigado pela tua resposta. E agora, irmãos, já vimos aí a primeira, a segunda e terceira pergunta. Elas totalmente bem respondidas aí pelos nossos irmãos. E que possamos estar aprendendo, irmãos, o que acontece com aqueles que dão ouvidos aí a falsos profetas, ou aqueles que deixam de ouvir o verdadeiro para ficar confiando em falsos profetas. Aqui tem muitas explicações para nós, como podemos sair disso, como podemos obedecer à vontade do Senhor, e todas as coisas que Deus permite acaba colaborando para o bem de cada um de nós. E esse estudo aqui tem muitos assuntos interessantes, a qual cabe a cada um de nós fazer ressalva e colocar aí objetivo para nossas vidas. Porque assim aprendemos e assim aprendemos a servir da melhor maneira ao nosso Deus que está nos céus. Amém? Agora, irmãos, vamos à quarta pergunta dessa lição. A quarta pergunta diz dessa maneira: entretanto, o que declarou enfaticamente? O que determina se uma profecia é verdadeira ou não? Para isso, eu vou convidar uma jovem agora, uma jovem ali da Bahia, ali de Vitória da Conquista, para nos ajudar. É a nossa irmã Thalita Cume. Irmã, é com você esta oportunidade. Bom, aqui em Jeremias, capítulo 28, versículos 7 a 9, nos diz um pouco: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Na primeira parte da quarta pergunta, o profeta do Senhor deixou bem claro ao profeta falso Ananias que tanto ele como os profetas que houve antes dele, como Oséias, Abacuque, Sofonias e outros, profetizavam contra muitas terras e contra grandes reinos a respeito de guerras, de mal, de pestilências, de fome, e tudo que profetizavam acontecia, pois o povo só fazia coisas más diante dos olhos de Deus, então também só recebia coisas más. Quanto ao profeta Ananias, para conquistar a simpatia do povo, dava mensagens de paz para obter posições elevadas. Só que nós devemos ter um pouco de cuidado com isso. Devemos ter cuidado com o que vamos falar para as pessoas. Nós devemos sempre falar a verdade, não importa se vai doer ou não. Mais na frente, a pessoa vai entender o que a gente quis dizer. Mas também que tudo seja feito com respeito, com decência e ordem, né? Pois é isso que Deus quer de cada um de nós. E quanto à segunda pergunta, o que nos mostra se uma profecia é verdadeira ou falsa é quando ela se cumpre ou não. Se ela se cumpriu, a profecia é verdadeira. E se não se cumpriu, a profecia foi falsa. Muito obrigado, irmã Thalita. Que Deus te abençoe por essa resposta, que Deus possa te abençoar nos caminhos do Senhor e que a irmã possa estar aí sempre desejosa de estar colaborando aí com seus conhecimentos, também com a sua participação nesse departamento. Ficamos muito felizes aí pela tua participação também. Que Deus te abençoe. Irmãos, a gente viu aí quais são as características, né, para vermos se uma profecia ela é verdadeira ou não. Aqui a irmã Thalita Cume deixou bem claro. Para uma profecia ser verdadeira, o que é que tem que acontecer? A profecia se cumprir. Ainda mais quando diz que a profecia vem do Senhor. Né? Se uma pessoa diz que tem uma profecia de Deus e dá data para isso e ela não se cumpre, podemos entender que essa pessoa é um falso profeta. E aqui a gente tem algumas partes muito interessantes dessa notinha e dessa pergunta. Diz assim: ó, o profeta que profetizar a paz,
quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele que o Senhor enviou. E esse falso profeta, ele diz que em 2 anos ele ia tomar o jugo do rei Nabucodonosor. Sendo que Jeremias já tinha alertado ao povo de Israel que aquele povo estaria ali sob o jugo de servidão à Babilônia por 70 anos. Já esse falso profeta Ananias, ele falou que em 2 anos, não só ele, mas todo o povo estaria liberto aí, né? E a gente vai vendo o que foi que aconteceu. Vamos lá, vamos seguir adiante para aprendermos mais um pouco sobre o que veio acontecer. Quinta pergunta nesse momento. Ignorando a resposta clara e baseada nos princípios de Jeremias, o que fez Ananias? Irmãos, vamos entender aqui um pouco essa pergunta. E para isso eu vou convidar, lá na Bahia também, na cidade de Gandu, minha terra natal, a nossa irmã Fernanda, para nos ajudar. Irmã Fernanda, é com muita alegria que aqui te convido a participar conosco. É a tua oportunidade agora. Desejo a todos os irmãos um feliz sábado, amém? O que fez Ananias? Esta é a pergunta, né? E segundo o que relata em Jeremias capítulo 28, versículo 10 ao 11, relata assim: Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor. Assim, passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Irmãos, sabemos que esta atitude do profeta Ananias, né, o falso profeta, é uma atitude bastante ousada, onde ele contradiz abertamente, né, as palavras do profeta Jeremias. O que nós aprendemos então? Sabemos que também nos últimos dias, né, o qual nós vivemos, surgirão também os falsos profetas, que também dirão: assim diz o Senhor, né? E a palavra do Senhor nos exorta que, se possível fora, enganará até os seus escolhidos, né? Com uma mensagem totalmente contrária, né? Contrária aos princípios divinos, né? Com mensagens e mentiras de engano, e que este tempo, irmãos, é de nós vigiarmos e orarmos para que possamos estar firmes, né? Quando então surgir os falsos profetas com falsos ensinamentos. Então, que Deus assim nos abençoe. Meu sincero desejo em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Fernanda. Que Deus te abençoe. E saudações aí a todos os meus irmãos ganduenses. Cada um dos irmãos aí da igreja levo aqui sempre comigo em meus pensamentos e também em minhas orações. Que Deus possa estar abençoando aonde vocês estejam. Não só os irmãos de Gandu, mas a cada um dos irmãos que já falamos desde agora, tá bom? Os irmãos ali de Vitória da Conquista, os irmãos ali de Portugal e também os nossos irmãos aí de São Paulo. Que Deus os abençoe sempre. Amém, irmãos? Falo logo todos para que não venham dizer que eu não lembrei de vocês e apenas da minha cidade. Vocês todos fazem parte desse departamento, somos uma família e por isso fico feliz em estar falando com cada um de vocês nesse momento. Amém? Vamos lá, a gente viu aí a resposta da irmã Fernanda, também bem respondida, e a gente viu, né, a ousadia de um falso profeta. Além de ele ter quebrado o jugo de servidão do seu pescoço, que era de madeira, ele agora vai lá e quebra o jugo de servidão ali do profeta Jeremias também. Mas é audacioso esse falso profeta. É muita ousadia.
E eles acabam ainda dizendo, meus irmãos, que fazem isso em nome do Senhor. E muita gente, por ver essas ousadias, acabam acreditando, porque fica sendo propício para eles. Mas não devemos esquecer que, independente de quem fale, devemos atender e saber as profecias no tempo que estamos vivendo. E as profecias verdadeiras já tinham sido dadas por Jeremias. Então Jeremias ali já sabia, né, que esse profeta, esse falso profeta, estava falando muito contra a vontade do Senhor. Principalmente porque o povo de Israel, eles não tinham se arrependido ainda. Eles tinham que se arrepender verdadeiramente de seus erros para que eles fossem aí libertos desse cativeiro que ali estava. Sendo que já tinham um tempo já estabelecido que eles viveriam como servidores dessa grande nação. Amém? Vamos lá então ao terceiro subtítulo dessa lição. Jeremias persevera em dar a mensagem de Deus. Jeremias, mesmo aí sabendo que o povo não tinha aceitado aí a vontade de Deus, vamos ver agora como ele perseverou, o que foi que ele fez e o que veio a acontecer. A sexta pergunta diz dessa maneira: como Jeremias contradisse as palavras e ações do falso profeta? O que impediria o povo de estar sob o jugo dos babilônios? Para essa pergunta, vamos convidar o nosso irmão ali de Belo Horizonte, que é a minha pessoa, o Wilton Andrade, para responder essa pergunta, tá bom? Então, como responder da primeira parte, como Jeremias contradisse as palavras desse falso profeta? Nessa oportunidade, que aí estava um confronto, né, entre Jeremias, falso profeta, e o povo, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a quem? A Ananias ou a Jeremias? Ao falso ou verdadeiro profeta? Vamos entender aí, né? Na lição aqui a gente vai entender muito bem o que foi que aconteceu. Diz aqui, ó, lá em Jeremias, capítulo 28, versículo 12 e 14, aí a partir do 13 diz assim, ó: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro agora. Olha só, o falso profeta Jeremias, ele tinha quebrado aí o jugo de madeira que estava no pescoço dos servidores. Quebrou no seu pescoço e também quebrou aí no pescoço de Jeremias. Mas por causa disso, em vez de agora eles terem novamente um jugo preso ao seu pescoço, agora eles teriam o quê? Um jugo de ferro. Então as coisas iam aumentar. As coisas iam ser diferenciadas. Porque todos sabem, né, que o ferro acaba sendo mais pesado que a madeira. Fica sendo... Eu nunca senti isso. Mas a gente deve entender que as coisas ficariam um pouco mais pesadas. Porque o ferro ele é mais resistente. Então as coisas iriam aumentar pela rebeldia das pessoas. E diz mais: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo até os animais do campo líder. Então esse Deus, ele sempre tem um propósito. E esse propósito aqui seria evidenciado por que estava acontecendo isso ao povo de Israel e por que esse rei Nabucodonosor estava agora subjugando a nação de Israel. Deus, ele sabe todas as coisas. A gente vai saber, com o passar dessas lições, por que Deus deu permissão para que não só das pessoas que fossem servir, né, que foram levados em cativeiro, mas também os teus animais seriam aí servos desse reinado aí, liderado por Nabucodonosor. A gente sabe a história, não quero adiantar, mas Deus, ele sabe todas as coisas. E o que impediria o povo de estar sob o jugo dos babilônios? Então vamos lá, essa segunda parte aqui. Você sabe que o povo, para eles ficarem livres aí do julgamento, desse jugo que eles estavam sofrendo, eles tinham que fazer algo também. E a notinha dessa lição acaba sendo muito esclarecedor para nós. Que diz assim, ó: ele se ele submetesse sem reclamar de seu plano,
Sua servidão foi representada pelo jugo de madeira, fácil de carregar, mas a resistência encontraria severidade, que lhe corresponde, representada pelo jugo de ferro. Olha só, irmãos, aqui a gente já vê, né, que o povo, eles tinham que passar por isso agora. O povo já estava sendo rebelde contra o Senhor, e agora eles teriam que pagar. Se eles fossem obedientes agora a servir a aceitar o seu jugo, ia ser mais fácil. Mas agora, como ele estava sempre em rebeldia, o peso ia ser maior agora. Mas zombando de sua advertência, quem? O povo. Os israelitas trouxeram sobre si todo o rigor da escravidão. O povo preferiu receber a mensagem do falso profeta, que previu prosperidade, porque era mais agradável. Irmãos, olha só o que falsas promessas acabam fazendo com as pessoas. O povo não quis atender à vontade do Senhor, porque tinha que obedecer. E se não obedece a Deus, e eles não fossem obedientes agora a esse novo rei, as coisas iriam prejudicar. E aqui diz que eles preferiram aí ouvir o falso profeta com falsa prosperidade que iria acontecer, que não ia ser tão terrível, né? Que as coisas iriam passar em 2 anos. E eles sofreram quanto a isso. É algo para nós ficarmos atentos. Também vou ler um pouco da nota que diz assim, ó. Deus os convidou a se arrepender e dessa maneira poderia libertá-los da humilhação de que o povo escolhido por Deus seria submetido a ser um vassalo de uma nação idólatra. No entanto, eles zombaram de seu conselho e seguiram a falsos profetas. Aqui está o ponto interessante dessa pergunta. Se o povo se arrependesse, se humilhasse e viessem aí atender aí o pedido que o profeta fez, as coisas iam passar tranquilamente em suas vidas. Mas o povo acabaram fazendo o quê? Ouvindo aí falsos profetas. E queriam seguir nesse caminho. E aqui diz mais. No entanto, eles zombaram de seu conselho. Seguiram a falsos profetas. Irmãos, que eu e você possamos estar cientes do que estamos fazendo. E que Deus nos abençoe para que não venhamos falhar dessa maneira. E possamos atender fielmente a palavra de nosso Deus. Ele está nos oferecendo todas as bênçãos possíveis. Mas eu e você, meu irmão, temos que aceitar e fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Agora, irmãos, vamos aí seguir estudando e vamos aí à 7ª pergunta nessa oportunidade. Para essa 7ª pergunta, eu convido aí, vamos convidar ali mais um irmão ali de São Paulo, mas antes vamos falar a pergunta que diz assim. Já que Ananias insistiu em confundir o povo com mentiras, o que Jeremias profetizou que aconteceria? Em quanto tempo se cumpriu? Que lição essencial o povo de Deus deve aprender hoje? Vamos lá. Para essa pergunta, eu convido o nosso irmão Itma Maravilha Bedoya para nos ajudar. É com você, irmão Itma. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos que estão nos assistindo. Obrigado, irmão Wilton, por este convite para poder participar dessas perguntas, dessa lição. E nessa pergunta 7, nós vemos que, apesar do profeta Jeremias ter falado que o povo de Israel iria ficar algum tempo sobre o jugo de Babilônia e eles deveriam aceitar este castigo, deveriam aceitar por um tempo ficar sobre esse jugo, apareceu esse profeta Ananias dizendo para que daqui a 2 anos eles iriam ser libertos. E foi totalmente contra a palavra de Jeremias. E como nós vimos, né, nas outras respostas, ele quebrou o jugo de Jeremias e Jeremias até concordou com ele, falou amém, que isso aconteça realmente como você esteja falando. Mas vamos ver daqui a algum tempo se isso realmente acontecer é o que o Senhor desejar. Se não acontecer, isso não foi o que o Senhor disse. Bom, depois de tudo isso, Ananias ele estava em seu caminho
quando recebeu a mensagem do Senhor dizendo para ele voltar e falar novamente algumas palavras com Ananias. Então, chegamos na pergunta 7. O Ananias voltou e disse: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Nesse texto nós vemos como o profeta Ananias tinha enganado aquele povo, dando essa falsa esperança, fazendo com que eles acreditassem de que eles poderiam ser libertos, contrariando o que Deus havia dito. E muitas vezes, como já foi falado, nós às vezes preferimos acreditar no que é bom para nós do que no que é o que o Senhor disse. Muitas vezes nós aceitamos aquilo que fere menos o nosso orgulho do que aquilo que o Senhor propôs. O povo de Israel, eles estavam sofrendo um castigo por ter desobedecido ao Senhor. E esse castigo seria estar sob o domínio de Babilônia. Mas o profeta Ananias disse o contrário, que daqui a um tempo isso acabaria. E para talvez massagear o próprio ego, para acreditar em alguma coisa que eles não queriam aceitar, que era o castigo do Senhor, eles preferiram acreditar num falso profeta, que foi o que Ananias falou, que eles seriam libertos depois de um tempo, do que na palavra que Jeremias tinha dito através do Senhor. Então veio este castigo a Ananias: você morrerá ainda este ano, porque você fez com que o povo confiasse em mentiras. Isso é uma mensagem para cada um de nós, porque muitas vezes, nós queremos falar aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor mandou que dissesse. E muitas vezes isso não é o desejo de Deus. E podemos fazer com que essas pessoas também errem. E fazendo com que essas pessoas errem, nós seremos também culpados pela vida dessas pessoas. Aqui na nota da lição diz: no fim dos tempos surgirão pessoas que criarão confusão e rebelião entre os que professam obedecer à lei de Deus. Mas tão certamente quanto punições divinas caíram sobre falsos profetas nos dias de Jeremias, com a mesma certeza os instrumentos da iniquidade de hoje receberão uma medida completa de castigo, pois o Senhor não mudou. E tem mais: aqueles que profetizam e encorajam aos homens considerar que o pecado não é grave, estes também irão contra aqueles que denunciam o pecado. Então que através dessa lição possamos levar isso na nossa mente, de falar sempre o que o Senhor nos mandou e não aquilo que os outros querem ouvir, mas sim aquilo que o Senhor deseja que todos aprendam. Obrigado, irmão Wilton, um abraço. Muito obrigado, irmão Itmar, pela tua resposta. Que Deus te abençoe sempre, conservando aí com saúde e sabedoria, para que possa estar nos ajudando em todos os departamentos. Para quem não sabe, irmão Itmar e irmão Helder, também é do departamento de multimídia, que hoje aqui fez presença com vocês. Meus companheiros de trabalho, e aqui envolvendo cada um de nós, trazemos esses conteúdos para vocês, assim como muitos outros que estamos preparando. Que Deus abençoe o Itmar e esse departamento de multimídia, que precisa de muita ajuda, irmãos. Queremos fazer mais. Precisamos da ajuda de vocês. Aqui no final do link terá aqui como vocês podem nos ajudar ou podem entrar em contato com cada um de nós, tá bom? Mas vamos lá e terminar essa lição. Que a gente viu a resposta aí do irmão Itmar, foi bastante interessante. Quanto tempo passaram, quanto tempo esse profeta que deu essa mensagem veio, quanto tempo ele viveu, está tudo bem detalhado nessa lição. Irmãos, para finalizar essa lição, eu gostaria de ler aqui o estudo adicional, que diz dessa maneira: aqueles que levam uma vida de rebelião contra o Senhor sempre encontram falsos profetas que justificam suas ações e os lisonjeiam à destruição. Mentirosos, como no caso de Acabe e Zedequias. Tem muitos amigos. O pretenso zelo por Deus desses falsos profetas encontrou muito mais seguidores do que o verdadeiro profeta,
que transmitiu a simples mensagem do Senhor. Assim é uma realidade, meus irmãos. Muita gente quer deixar de ouvir as palavras sinceras, de verdade, que às vezes machuca, que às vezes dói, para ouvirem palavras que agrada a vida momentânea. E a gente sabe até onde isso vai nos levar. Para qualquer lugar, menos o caminho dos céus. Que eu e você, meus irmãos, possamos ter aprendido mais essa lição. E que esse estudo possa ficar em nossas mentes e nossos corações. E que esse estudo seja de um alerta para nossas vidas. Que Deus nos abençoe para isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E para finalizar nesse momento, eu quero fazer uma oração com vocês. Aqueles que foram tocados, aqueles que tiveram o desejo de ouvir essas palavras. Que agora incline seu rosto e vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu estarei orando por ti, meu irmão. Diz assim, vamos orar. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos deu de estudar a Tua palavra e que essas palavras, Senhor, sejam de advertência para nossas vidas, para que não venhamos cometer os mesmos erros e que possamos ouvir aí a palavra de nosso Deus. E que essas palavras, Senhor, mudem as nossas vidas e os nossos corações e que possamos levar a outras pessoas. Te peço, Pai, por esse departamento e por cada um dos participantes que estão colaborando conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro semanal para o estudo de Escola Sabatina. Não esqueçam, curtam e compartilhem esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.